Estamos de volta com o nosso programa Metrópole em Ação nessa sexta-feira, desejando para você aqui que você tenha uma sexta-feira de muitas alegrias e muito trabalho. E amanhã, sábado, domingo, foi mais um final de semana. Muito cuidado com o trânsito, vai se divertir, se diverte, mas não confunda diversão exatamente com irresponsabilidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Vá beber, pode ingerir bebida alcoólica, se divertir, mas não vá pilotar a moto, não vá dirigir um carro, para você não acabar com a sua vida e principalmente não acabar com a vida dos outros, tá bom? Muito cuidado nas suas diversões nesse final de semana. Olha, um evento para marcar os 2 anos dos ataques às sedes dos 3 poderes. Isso foi exatamente o evento que aconteceu nessa semana, na quarta-feira. O dia da solenidade da Presidência da República, na quarta-feira, exatamente foi isso, marcar a data. O ato reuniu representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além de contar com a entrega de obras de arte perfeitamente restauradas. Meu amigo, eu fiquei impressionado com a restauração daquele relógio, que foi uma doação exatamente de Dom João VI, lá em 1808, foi totalmente restaurado. E olha, o governo brasileiro não pagou um centavo pela restauração, viu? O governo da Suíça, todo o custo de restauração ficou quando o governo da Suíça. Foi um presente do governo da Suíça, da presidência da Suíça, o governo da Suíça, ao governo brasileiro. O governo brasileiro não pagou um centavo. E a empresa fez um trabalho espetacular, extraordinário. Acompanhe aí a reportagem da TV Senado. Vamos lá. O relógio do século XVII, trazido ao Brasil por Dom João VI em 1808, uma das obras destruídas durante os ataques do 8 de janeiro, foi restaurado na Suíça e reintegrado ao acervo da presidência. Assim como essa ânfora italiana em cerâmica esmaltada, que tinha sido quebrada em 180 pedaços. Também foi restaurada e devolvida ao Palácio a obra As Mulatas, de Di Cavalcanti. Avaliado em 8 milhões de reais, o quadro foi furado em várias partes pelos vândalos. Ao todo, 21 peças danificadas na invasão de 8 de janeiro foram restauradas e reintegradas ao acervo, encerrando a fase de restauração das obras vandalizadas no Palácio do Planalto. Na solenidade, com a presença de representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, dos 3 comandantes militares e de entidades da sociedade civil e movimentos sociais, as autoridades lembraram os ataques e reforçaram a importância de preservar a democracia. Nós precisamos demonstrar que viver com a liberdade de imprensa, de opinião, com a liberdade de conviver com a contestação é muito melhor, infinitesimalmente melhor do que viver sob o manto de quaisquer ditaduras. Estamos aqui, mulheres e homens, de diferentes origens, crenças, partidos e ideologias, unidos por uma causa em comum. Estamos aqui para dizer alto e bom som: ditadura nunca mais, democracia sempre. Em nota, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está fora do Brasil, disse que, abre aspas, não há liberdade verdadeira, responsável e plena fora do regime democrático. Por isso, toda ação em defesa da democracia deve ser destacada. Fecha aspas. E em 8 de janeiro de 2023, todos aqueles que atentaram contra a democracia estavam fora do limite da lei e que foram, inclusive, estimulados por pessoas que estavam fora, inclusive o próprio ex-presidente. Em um estado de exceção, a liberdade de expressão não existe. Nós só temos garantias constitucionais, direito à ampla defesa, a contraditório, a ir e vir, a liberdade de imprensa, graças à democracia. A democracia não é um patrimônio dos poderes constituídos, é um patrimônio da nação e da sociedade brasileira. No encerramento da solenidade, o presidente Lula e os participantes do evento desceram a rampa do Palácio do Planalto e na Praça dos 3 Poderes fizeram um ato simbólico de abraço da democracia. Em 2 anos, o Supremo Tribunal Federal responsabilizou 898 pessoas pelos atos antidemocráticos. 371 envolvidos já foram condenados
527 admitiram a prática de crimes menos graves e assinaram acordo com o Ministério Público. Dos condenados, 70 já cumprem pena de forma definitiva. 5 investigados foram absolvidos. Olha, gente, a vacinação infantil contra a poliomielite, a temida paralisia infantil, deixou de ser na forma oral, a famosa gotinha. Em 2025 agora, crianças de 2 meses, 4 meses, 6 meses vão receber exclusivamente o imunizante injetável. Oh, meu Deus do céu, os bichinhos tudo já choravam com a gotinha, imagina agora com injeção, né? Injetável. A respeito dessa mudança, vamos conversar agora com a Ana Carine Borges. Ana Carine, ela é coordenadora estadual de imunização do Ceará. Doutora Ana Carine, bom dia para você, doutora. Está em casa, está com as crianças, né? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Se as crianças perturbarem, não tem problema não, viu? Se perturbar, não tem problema não. Isso é coisa de criança mesmo. É a coisa mais linda do mundo que eu acho criança. Olha, deixa eu só lhe falar uma coisa. Domingo atrasado, eu estava na missa, né? Porque eu sou católico, fui para a missa, viu, doutora? E aí, quando foi, uma criança chegou lá, na hora do Pai Nosso, a criança chegou lá, aí o padre percebeu, o padre pegou, chamou todas as crianças para rezar com ele o Pai Nosso. E colocou na boca da criança o microfone para iniciar o Pai Nosso. Foi a coisa mais linda do mundo. Quer dizer, em vez de brigar com a criança, que ela estava lá subindo no altar, o padre chamou, foi todas as crianças logo para ficar logo com ele. Eu achei muito bacana, muito lindo. Então, se as suas crianças aí perturbarem, não tem problema. A gente continua da mesma forma, tá? Ô, doutora Ana, me diga uma coisa. Por que o Ministério da Saúde promoveu essa mudança? Até agora, até ano passado, era gotinha. Agora é injetável, por quê? É isso mesmo, o Ministério da Saúde, após definições alinhadas com a Organização Mundial da Saúde, a fim de eliminar qualquer risco de circulação do poliovírus, uma vez que a gente pode ter a vacina das gotinhas, era uma vacina atenuada, o vírus ali ativo, que ele administrado por via oral, né, para as crianças, e aí confere aquela imunidade, não causa a doença. Olha, tá vendo? Não foram as crianças que atrapalharam a entrevista, não é? Foi a tecnologia, né? Desde ontem, rapaz, desde ontem, quinta-feira, que a gente está com esses problemas aqui, rapaz, de sinal. Meu Deus do céu, me ajuda aí, Senhor, pelo amor de Deus. A gente não está conseguindo. Eu estava com um projeto, né, desse ano, fazer só matérias gravadas, eu saí por aí em Fortaleza, em todos os locais aí, gravando e tudo mais, mas infelizmente não deu certo, eu estava adivinhando, viu? Eu estava adivinhando esses problemas. Bom, doutora, estamos voltando. A senhora estava dizendo exatamente do porquê da vacina hoje, agora, injetável. O Ministério da Saúde, após alinhamento com a Organização Mundial da Saúde, realizou essa definição para que a gente pudesse aí, retirar e eliminar qualquer risco de circulação do poliovírus derivado da vacina. Então, após vários estudos, avanço da tecnologia, avanço da ciência, a vacina contra a poliomielite, ela tem aí uma nova forma de administração, uma vacina injetável, uma vacina que é inativada, que confere uma proteção de até 99% com as 3 doses, e aí por isso que a gente ainda assim faz uma dose de reforço em meses de idade. Então, para que a gente pudesse eliminar qualquer circulação do vírus da poliomielite, uma vez que a gente pode ter circulação no meio ambiente do poliovírus derivado da vacina, e para que a gente possa eliminar esses riscos, uma vez que essa doença a gente ainda enfrenta em alguns países, como Afeganistão, Paquistão, então a gente precisa eliminar qualquer risco. Então, se temos uma vacina que tem uma efetividade, que tem uma eficácia, que tem uma forma de proteção maior, né, garante uma eficácia maior, então o Ministério da Saúde passa a adotar o esquema de vacinação com as 3 doses de forma injetável, que já havia sido inserido no calendário de vacinação das crianças, e passa também por uma outra alteração, que é aquela dose de reforço
da vacina contra a poliomielite, antes administradas com as vacinas de gotinha, passa a ser também administrada com a vacina injetável. Além disso, o Ministério da Saúde, conforme definições, uma vez que essas 3 doses já seria suficiente, mais uma dose conferir esse reforço, ele retirou a dose de reforço aos 4 anos de idade. Então, a gente passa por essa alteração, todas as bisnagas, todos os frascos de vacinas contra a poliomielite, as gotinhas, elas já foram retiradas das salas de vacinas, elas já foram entregues ao Ministério da Saúde, para que esses frascos eles possam ser descartados de uma forma segura. Então, essas são as definições da vacinação contra a poliomielite, uma doença extremamente grave, e que a gente precisa aproveitar essa ferramenta tão importante e que já faz parte do calendário de vacinação do programa de imunização desde o início do calendário de vacinação em 1970. Então, a gente precisa aproveitar e garantir sempre o esquema de vacinação completo das nossas crianças. Ana Karine, mas assim, com a mudança da gotinha para o injetável, do oral para injetável, vão permanecer aquelas campanhas, IAD da vacinação, chamando a população para tomar as doses da vacina e tal, essa coisa toda, permanece do mesmo jeito? Muito bem, muito boa a sua pergunta. As campanhas de vacinação, elas vão permanecer, a fim de buscar aí fazer uma atualização da caderneta de vacinação. Não vai haver mais aquela vacinação indiscriminada, ou seja, a gente fazia as vacinas de gotinha, mesmo se a criança tivesse o esquema de vacinação completo. Então, isso não vai mais existir. Então, a gente vai, sim, fazer campanhas de vacinação a fim de buscar aquelas crianças que ainda não têm o esquema de vacinação completo. E aí a gente faz um lembrete que as vacinas elas não estão ofertadas apenas no período de campanha, elas estão sendo ofertadas diariamente nos postos de saúde. E aí é muito importante que a população, e a gente fala população por quê? Porque vacinas não são não são disponibilizadas apenas para crianças. A gente sabe que o programa de imunização, a maior parte das vacinas do programa de imunização, elas são ofertadas ali no primeiro ano de vida, para que essa criança ela possa ali crescer e fortalecer o sistema imunológico a partir da administração dessas vacinas. Mas as vacinas, elas são ofertadas em todos os ciclos de vida. São os adolescentes, os adultos, os idosos. Então, nesses momentos de atualização de caderneta, a gente faz um lembrete para toda a família, buscar e atualizar a situação vacinal. E o estado do Ceará, desde 2024, vem realizando os dias D mensais aos sábados. Então, tem um sábado a cada mês, onde a gente fortalece, a gente realiza essa orientação para que os municípios disponibilizem postos de saúde, salas de vacinas, porque a gente sabe das dificuldades dos pais, né? Eu que sou mãe, sei das dificuldades aí de buscar o posto de saúde, uma sala de vacina durante a semana. Então, o sábado é sempre uma boa estratégia aí para a gente atualizar e o esquema de vacinação desses pais, dessas famílias, na verdade, que têm dificuldade de buscar durante a semana. Karine, pode ficar à vontade, se você autorizar, pode colocar a sua criança aí no colo, porque na verdade a entrevista sobre as crianças, estão falando das crianças, se quiser mostrar a sua criança aí, fique à vontade, para ficar mais calminha. Eu estou ouvindo a vozinha dela, que é a mais linda do mundo, tá? Agora me diga uma coisa, você é coordenadora aí estadual de imunização do Ceará. Qual é a cobertura hoje vacinal do Ceará? É 80%, 90% quanto à poliomielite infantil? O programa de imunização, o programa de imunização aqui no estado do Ceará, ele foi historicamente aí, sempre tivemos coberturas vacinais muito altas, muito boas. Porém, depois do ano de 2019, 2020, tivemos uma queda significativa nas coberturas vacinais por conta da hesitação vacinal, de fake news. Então, tivemos aí um movimento muito grande em 2023
e 2023, 2024 e vamos permanecer agora em 2025. Esse é um dos compromissos do governo do estado do Ceará, para que a gente possa aí avançar cada vez mais nas coberturas vacinais. Então, estávamos com cobertura vacinal em torno de 80%, uma vez que a cobertura vacinal desejável é de 95% ou até 100%. A gente espera, assim, que 100% das nossas crianças estejam devidamente vacinadas. E aí nós temos, sim, um grande avanço, considero um grande avanço, uma vez que nós temos coberturas de 92%, 93% de coberturas vacinais. Então, saímos de um patamar em uma queda de cobertura vacinal, onde já estávamos com 80% de cobertura, e no ano de 2024 estamos aí encerrando, porque os dados ainda são parciais, ainda não estão completamente fechados, estamos alcançando aí uma cobertura vacinal em torno de 93%, o que a gente espera, a gente fica bem otimista com esses resultados, mas a gente espera, sim, que esses 7% das crianças que ainda não realizaram a vacinação, que possa ir buscar a vacinação, aí os pais possam sempre identificar a situação vacinal. Estamos nos aproximando aí do período de organização de material escolar, então, por que não pegar também a carteirinha de vacinação, ver se não tem nenhuma vacina atrasada, ir até uma unidade de saúde, ir até um posto de saúde, para que o profissional da saúde ele possa ali identificar se não tem nenhuma vacina em atraso, lembrando que a gente só pode garantir a proteção com aquele esquema de vacinação devidamente completo. Então, são diversas vacinas, é impossível a gente saber de todos, então nada como ir até um posto de saúde e buscar essas informações através aí de levando aí a carteirinha de vacinação, até mesmo porque no ato da matrícula e rematrícula escolar, provavelmente a instituição de ensino irá solicitar essa carteirinha de vacinação aí para realizar a matrícula. Então, muito bem. Antes de apresentar a carteirinha, é importante conferir se a carteirinha está em dia. Pronto. Então, eu gostaria de saber de você, cara, o seguinte, qual é o calendário, assim, qual é o público-alvo? Nós estamos agora em janeiro, tá? Início de janeiro. Qual é o público-alvo? São crianças de 2, 4 e 6 meses de idade, se eu não me engano. O público-alvo dessas vacinas e a partir de quando já está disponível no posto de saúde? Me fala sobre o calendário, os locais. Pronto, a vacina contra a poliomielite, ela é ofertada a primeira dose aos 2, a segunda aos 4 meses e a terceira dose aos 6 meses de idade. E tem uma dose de reforço adotada aos 15 meses de idade. Então, pensando em berçários, onde temos crianças, assim, entrando aí nos berçários, creches e berçários, ensino infantil, aos 4 meses de idade, essas crianças já deveriam estar recebendo a segunda dose. Então, as crianças recebem a primeira dose aos 2 meses, a segunda dose aos 4 meses, a terceira dose aos 6 meses, com uma dose de reforço com 1 ano e 3 meses, ou seja, 15 meses de idade. Ela não precisa mais tomar outra dose aos 4 anos de idade. Então, esse é o esquema de vacinação. As vacinas já são ofertadas nos serviços de saúde. Então, todos os postos de saúde já têm essas vacinas, assim como as outras vacinas da hepatite A, vacina do sarampo, vacina do tétano, né? E as diversas outras vacinas. Tá certo. Olha, Ana Karine, você me presenteou com uma entrevista linda demais, belíssima, mostrando o que você não somente é uma profissional, mas é uma mãe dedicada, tá? E muito solícita com a imprensa, porque mesmo estando em casa cuidando das crianças, nos dispensou um tempo incrível para exatamente informar as outras crianças. Olha, 1000 vezes parabéns pela mãe que você é, pela profissional que você é e pelo jeito que você trata a imprensa. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. A gente faz aí um lembrete a todos os pais e responsáveis que a vacinação ela é um ato de humanidade, né? É o pensar no próximo, o que é que eu posso fazer pensando no próximo. Então, vacinando nossos filhos, vacinando aqueles que a gente mais ama, a gente vai estar protegendo não apenas eles, mas a gente vai estar protegendo
toda a população ali que está em torno. Então, a gente não quer nenhum caso de paralisia infantil. A gente sabe da importância do desenvolvimento infantil, da importância da vacinação para o desenvolvimento infantil. A gente sabe dos riscos que doenças preveníveis por vacinas, a exemplo de infecções respiratórias, como no momento estamos aí enfrentando. A gente sabe dos riscos que pode trazer hospitalizações, complicações, e eu acredito que nenhuma mãe, nenhum pai que está aí nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, vai querer isso para os seus filhos. Então, se temos uma ferramenta extremamente segura, disponível aí no Serviço Único de Saúde, de forma gratuita, a gente precisa aproveitar. Então, muito obrigada, e a gente faz aí esse lembrete aos pais. Ok, conheci aqui a doutora Ana Karine Borges, coordenadora estadual de imunização do Ceará e mãe de 2 crianças belíssimas que participaram também da nossa entrevista. Muito obrigado. Que Deus abençoe a você, suas crianças e toda a sua família, viu? Um abraço. Muito obrigada. Muito legal, muito bom, muito legal. Olha, eu fiquei assim, muito sensibilizado com que as crianças, quando entram no cenário, quando participam, sabe, emprestam assim todo um contexto belíssimo de divindade. Parece que é Deus que está ali junto, não é? Parece não, é Deus que está ali junto, porque a presença da criança junto da gente, rapaz, é como se fosse um pedaço do paraíso, um anjo que está convivendo com você. A criança é um anjo que veio do céu e está convivendo com você, não tem maldade, não é pureza. Quer dizer, eu me sinto sempre muito, 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 muito bem mesmo em volta das crianças. Valeu demais, a entrevista belíssima. Bom, deixa eu dar um recadinho para você agora. Ô, produção, me informa aqui, assim que vocês puderem, quanto tempo tem de programa ainda, só para dar aqui uma informação. Deixa eu ver aqui. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui, olha, eu falei no bloco anterior sobre... não, eu acho que eu falei disso ontem no programa, na quinta-feira, hoje, sexta-feira. Mas só para ressaltar o quanto os jornais do país estão exatamente expressando a sua indignação quanto a essas palavras que foram ditas pelo dono do Instagram, né? O Mark Zuckerberg, né? De que não vai ter mais checagem, que o usuário vai fazer o que ele quiser, dizer o que ele quiser, se é fake news, não, cada um que avalie se é mentira ou se não. Olha o que disse, ontem falei do jornal Brasiliense, né? Correio Brasiliense. Olha o que diz o jornal Globo, ó. Colocou em manchete de capa o jornal Globo. O jornal Globo aqui foi de quinta-feira. Aqui eu estou lendo o jornal Globo, deixa eu ver aqui, de quinta-feira. Olha o que ele colocou, ó. Redes não podem se sobrepor à lei brasileira, dizem ministro do STF. Quem falou isso aqui foi o ministro do STF. Mas, o jornal colocar isso aqui como manchete, é o próprio jornal que está também concordando com isso. É o próprio jornal que está gritando isso daí, ó. É o próprio jornal. Por quê? Por que o jornal está dizendo isso aqui, gente? Porque o jornal é um meio de comunicação. Ele se submete à legislação. Ele, o veículo, há mais de 100 anos, o Globo tem mais de 100 anos, se submete à legislação, não importa qual seja o governo, se é de esquerda, de direita, centro-esquerda, não importa que está obedecendo à legislação lá. Por que vem uma Big Tech e não vai obedecer? Olha o jornal Globo, coloca aí, ó. Redes não podem se sobrepor à lei brasileira, dizem ministro do STF. Aí, no abre, ó. Um dia após guinada da Meta, Moraes e Gilmar defendem responsabilização por conteúdo ilegal. Ou seja, um recado direto para as Big Techs. Vão ser responsabilizadas aqui no Brasil, não importa nos outros países. Aqui no Brasil, vão ser responsabilizadas por todo conteúdo ilegal. Por todo conteúdo ilegal. E você, meu amigo, que é cidadão, deve lutar contra isso também, contra fake news, contra mentiras. Você vê agora a entrevista da doutora Ana Karine? Ela disse que até 2019, a vacinação no Ceará era cerca de quase 100%, 90 e tantos por cento. Depois aí da pandemia, que veio aquela chuva de fake news contra a vacina, a cobertura vacinal caiu. A cobertura vacinal caiu para 80%, 80 e poucos por cento. Por quê? Por causa de mentiras. Mentiras que se coloca na internet. Aí a empresa que divulga essa mentira, que é a rede social, não é responsabilizada? Tem que ser responsabilizada. Porque ela não tem lucro?
Então não vai ter mais lucro também, é trabalhar de graça. Vai trabalhar de graça? Não vai. Não tem lucro? Então toda empresa que está funcionando, que tem lucro, porque a empresa tem que ter lucro, só se mantém com lucro, também tem que ter sua responsabilidade com a lei, a responsabilidade legal. Então não tem essa história, gente, que não vai atender, entendeu? Tá certo o ministro, tá certo o STF. Bom, gente, e assim foi mais um programa Metrópole em Ação. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um abraço para todo mundo, bom dia, excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.